Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Hoje aqui ao vivo, na nossa primeira aula, nessa semana, para olhar para o relacionamento de casal. Então, essa semana eu vou dedicar com 3 aulas, 3 lives sobre o relacionamento de casal, relacionamento amoroso, sob o ponto de vista sistêmico e sob o ponto de vista das personalidades do Eneagrama. Boa noite, Tati, entrando aí. Então, essa semana é dedicada ao relacionamento de casal. Durante essas 3 aulas que acontecem aí intercaladas, eu vou trazer ensinamentos dos pontos de vista sistêmicos, com base nos ensinamentos da constelação familiar. Marina, bem-vinda. Jack aí também, talvez. E também sob o ponto de vista das personalidades. Na quarta-feira eu vou falar a esse respeito, né? Das personalidades, como cada personalidade pode cair aí nas armadilhas de infração das leis sistêmicas, de sair da postura, quais são as maiores tendências para cada tipo de personalidade, né? Então tem bastante aí conteúdo sob o ponto de vista sistêmico. E aí, tô dando aqui uma introdução, porque se você ainda não conhece os ensinamentos sistêmicos, eles são embasados e trazidos aí pelo Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares. E aí ele nos indica alguns caminhos, algumas possibilidades. Ele traz aí as leis sistêmicas, ele traz o efeito da postura de um indivíduo em todo o sistema, né? Sabe aquele efeito dominó? Quando uma peça se move, as outras se movem também? Então, a constelação familiar e os ensinamentos sistêmicos, eles tratam disso, das nossas relações e de como nós influenciamos e somos influenciados ao mesmo tempo. E o Eneagrama, que traz aí o conhecimento das personalidades, 9 tipos de personalidades, que eu tô também trazendo conteúdos aqui no Instagram para ajudar na identificação, para dar uma luz aí para as pessoas irem se identificando, e que nos dá um mapa do nosso autoconhecimento, um mapa dos nossos scripts automáticos, daquilo que a gente faz no dia a dia, do nosso comportamento. E com esse mapa, a gente pode chegar mais rápido onde a gente quer. Se a gente quiser mudar algo, se a gente quer fazer algo diferente, se a gente não tá mais satisfeito com alguma coisa, a gente vai ter um mapa aí para poder fazer um trabalho que a gente quiser, tá bom? Oi, Maíra! Bem-vinda, boa noite. Entrando aí. Então, vamos lá, gente. Vamos começar. Dei uns minutinhos aí com uma pequena introdução aí, para dar tempo das pessoas entrarem. Essas 3 lives vão ficar salvas até domingo. Então, até domingo, o conteúdo dessas 3 aulas ficarão salvos aqui no Instagram, tá bom? A primeira aula aqui, eu fiz aí o título dessa aula, O Seu Poder na Relação de Casal. E o que é, né? O que é essa questão do poder? Primeiro essa palavra, né? De que poder é meio que como quem manda na relação. Poder é quem manda, poder traz autoridade, né? Mas existe um tipo de poder que é um poder aí que é influenciar, né? Que é um poder de trazer benefícios, um poder de mudar o que você quiser. Qual é o seu poder na relação? Tá? Então, o tema da aula é esse. E o primeiro tópico nessa aula é o poder do seu lugar. O que é o poder do seu lugar? Qual é o poder de estar no seu lugar numa relação? Primeiro, eu acho que é legal a gente trazer o conceito do que é o seu lugar. Todos nós temos um lugar, uma base, né?
Imagina sabe aqueles telefones que não tem fio, mas que tinham uma base? E aí você leva ele pro quarto, leva ele pro banheiro, leva ele pra sala, atende uma ligação, deixa ele em cima da bancada, mas tem uma hora que você tem que colocar ele na base, porque senão ele descarrega. Essa base é o nosso lugar. Cada um de nós tem uma base. Só que o nosso lugar, do ponto de vista sistêmico, ele não é físico. Ele é uma postura. Uma postura que vai nos diferenciar aí em diferentes papéis. Então, frente às outras pessoas, eu tenho um lugar. Então, eu nasci numa família, nasci nessa família, eu já nasci no meu lugar, eu já tenho um lugar nessa família. Eu tenho um lugar de filha dos meus pais, eu tenho um lugar perante os meus irmãos, sua primeira, sua segunda, sua terceira, né? Tenho um lugar perante os meus irmãos, tenho um lugar perante os meus tios, os meus avós. Então, eu sou neta dos meus avós, sou sobrinha dos meus tios. Quando os meus filhos nascem, as minhas filhas nascem, elas têm um lugar perante a mim e ao mesmo tempo elas já me dão um novo lugar. Então eu já assumo um lugar de mãe perante elas. Esse nosso lugar não é fixo. Ele vai mudando de acordo com as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Então, em relação aos meus pais, eu estou no lugar de filha. Em relação aos meus irmãos, no lugar de irmã. As minhas filhas, eu estou no lugar de mãe. E em relação ao meu marido, ao meu parceiro, né, ao meu companheiro, eu estou no lugar de mulher. Estou no lugar de esposa. Teoricamente, né? Teoricamente, esses são os lugares que eu deveria ocupar com relação a cada pessoa que participa das minhas relações. Na minha empresa, no meu trabalho, eu estou no lugar de profissional. Perante os meus clientes, perante os meus parceiros de trabalho, perante as pessoas que convivem comigo nesse ambiente profissional, eu tenho um lugar. E cada lugar traz um pacote de exigências. De exigências que são traduzidas como uma postura. Ai, Karina, mas eu não quero. Eu acho que não tem nada a ver. Gente, não são verdades absolutas. Cada um faz aquilo que bem entende da vida. O que eu tô trazendo aqui de conteúdo é posturas que são observadas através das leis sistêmicas, dos conhecimentos da constelação familiar que trazem mais harmonia, saúde e boas relações, tá bom? Então, cada lugar tem uma postura que é exigida. Eu perante os meus pais. Esse lugar exige de mim uma postura de humildade perante os meus pais, de respeito. Eu vim depois, eles chegaram antes. Perante as minhas filhas, traz uma postura de respeito delas perante a mim. Eu cheguei antes. Elas precisam aceitar aquilo que eu tenho para dar, o jeito que eu tenho para dar, o quanto eu quero dar, porque eu sou maior sistemicamente do que elas. Então, é uma hierarquia, é uma lei sistêmica que é chamada de lei da hierarquia. Cada pessoa tem o seu lugar e cada lugar tem uma postura, cada lugar tem as suas exigências. E quais são as exigências? O que o lugar de mulher, o que o lugar de esposa te exige? Ou o que o lugar de marido, o que o lugar de homem te exige numa relação? Primeiro ponto é que é diferente da relação com os teus pais ou da relação com os teus filhos. Na relação com os teus pais, você é pequeno. Na relação com os teus filhos, você é grande. Na relação com o teu parceiro, com o teu companheiro, vocês são do mesmo tamanho. Vocês são iguaizinhos. Não tem um maior que o outro. Porque a lei da hierarquia, ela diz que quem chega antes tem precedência sobre quem chegou depois. Então, quem chega antes é grande perante quem chegou depois, né? Quem chega depois são os pequenos, quem chega antes é grande. Isso para dizer que quem chega antes tem mais experiência, né? Quem chega depois não tem capacidade para entender quem chegou antes, não tem capacidade de julgar o que veio antes. Só que numa relação, ambos chegam ao mesmo tempo. Quando eu me encontro com um parceiro, eu e ele chegamos na nossa relação ao mesmo tempo. Então, nós somos do mesmo tamanho, entendeu? Então, o que acontece?
Quando a gente, o nosso lugar de mulher, de esposa, exige que a gente se mantenha desse tamanho. Exige equivalência. Gente, essa palavra, pega essa palavra, grava essa palavra no relacionamento de casal, porque tudo que eu vou falar aqui tem relação com essa equivalência. Ambos são equivalentes e precisam manter a equivalência. O que é equivalência? É compreender que como vocês chegaram juntos nessa relação, ao mesmo tempo, ambos devem respeitar e concordar com o outro, né? Então, a mulher concorda e respeita o seu parceiro e tudo que o conduz, todas as suas histórias, o seu jeito, e o homem a mesma coisa em relação à mulher. Respeitar no sentido de concordar e, num segundo passo de muita evolução, alegrar-se com o outro da forma que ele é. Esse é um primeiro ponto que mantém a equivalência do casal. E por que isso parece simples? Mas, na verdade é simples, mas não é tão fácil. Por quê? Quando eu me encontro com o outro, eu trago tudo que vem do meu sistema e o outro traz tudo que vem do sistema dele. Eu trago toda a minha bagagem, ele traz toda a bagagem dele. E nós nos encontramos. É mais do que o encontro de duas pessoas. É o encontro de duas famílias, de duas formas de se fazer, de duas culturas diferentes, de dois mundos. É o encontro de dois mundos. E quando eu encontro esse homem, eu me deparo com as diferenças que ele tem, com, nossa, a família dele fazia assim, nossa, minha família faz assado, eu começo a me deparar com tudo isso, existe uma tendência, principalmente na mulher, de querer colocar o seu padrão, o padrão do seu sistema, como o padrão daquele relacionamento. De querer levar para esse sistema aquilo que ela tem. E o homem também pode ter essa tendência de querer levar para aquele relacionamento o padrão que ele tinha no relacionamento com a família dele de origem. Por exemplo, tá? Numa família, as pessoas têm um hábito alimentar de não se sentarem na mesa juntas. Cada um come num horário, uma pessoa estuda, outra pessoa trabalha, os pais chegam em horários diferentes, então cada um almoça, toma café, janta em horários diferentes e não tem o hábito de se sentarem juntos à mesa. E em outra família, as pessoas têm o hábito de fazerem as refeições juntas, ou pelo menos uma refeição ao dia juntas. Isso é muito importante, isso é quase que sagrado para essa família. E aí, imagina que duas pessoas, né, uma pessoa dessa família e uma pessoa da outra família, a família A e a família B, se encontram e começam uma relação. Para a pessoa da família A, que é a pessoa que não tem o hábito de sentar-se à mesa nas refeições, ela não vai fazer essa questão, né? Muitas vezes ela não vai se importar com isso, ela não vai dar o valor para isso, ela vai fazer seus próprios horários, ela já vai ter essa tendência. Enquanto a pessoa da família B vai fazer questão, vai sentir falta, vai querer que isso aconteça, vai exigir que isso aconteça. E aí, como ambos são equivalentes nesse casal, é importante que se chegue ao quê? A um consenso, né? Nem o jeito A, nem o jeito B. Qual é o terceiro elemento? Como a gente vai conseguir chegar numa terceira força dentro desse relacionamento? Entende? Como a gente faz para isso acontecer? Essa terceira força. Quem tem que ceder um pouquinho, quem tem que abrir mão de algo, como a gente vai combinar, olha, vamos tomar os cafés da manhã juntos, vamos sentar juntos aos finais de semana, vamos compensar isso em outro hábito. Como a gente vai fazer? Tem que ter um terceiro elemento, porque senão eu vou exigir, por exemplo, o parceiro B, que tem o hábito de se sentar à mesa, vai exigir do parceiro A que isso aconteça, vai colocar isso como uma imposição. Ou o parceiro A vai colocar como uma imposição que o parceiro B se vire com as necessidades dele.
né? Enfim, se vire com essa necessidade de sentar à mesa, isso não tem a ver comigo, não tem nada a ver com isso, eu não tenho essa necessidade, você se vira com isso. Então, a gente tem que entender o seguinte, eu preciso respeitar, concordar, e não tem imposição, tem negociação. Eu posso negociar e ver até que ponto o outro consegue chegar e até que ponto eu consigo chegar. E a gente vai negociando para manter a equivalência. Agora, quando eu chego num relacionamento nessa postura, né, ainda nesse exemplo A e B, né, eu sou da família A que não se senta à mesa. E quando eu chego na postura, eu vejo essa situação e falo, poxa, é perda de tempo, desperdício de comida, porque a gente faz muita mais comida quando a gente senta aqui, a gente joga. Ah, não, para mim eu não tenho esse hábito, eu chego muito cansada. Quando eu critico, quando eu não concordo, quando eu menosprezo, eu tiro a equivalência do outro. Eu começo a querer subir um pouquinho, a gente começa a não ficar tão igual, começa a sair um pouquinho do meu lugar. E aí eu perco força nesse relacionamento. Porque se eu tô fora do meu lugar, se eu começo a não ser mais equivalente com o meu parceiro, a gente começa a tomar um formato de uma outra relação. A gente começa a trazer para dentro do relacionamento de casal uma postura que traz um formato de outra relação. De uma relação mãe e filho, de uma relação pai e filho, de uma relação pai e filha, né? Então, quando eu começo a não respeitar a equivalência, quando eu começo a querer impor alguma coisa, eu começo a dar um formato para essa relação de casal similar a outra relação que eu já tenho. E por que isso acontece, né? Por que às vezes eu não consigo respeitar a equivalência? Por que às vezes, mesmo que inconscientemente, eu tenho problemas em admitir o outro, em admitir o sistema do outro, em admitir as diferenças do outro, mesmo que inconscientemente? Aí podem ser várias questões. Podem ser várias questões sistêmicas, podem ser questões que você tenha com seu pai, com a sua mãe, podem ser questões que você tenha com relacionamentos anteriores. E aí, cada caso é um caso. Mas se existe essa dificuldade em assumir o outro, em respeitar, em concordar, em se alegrar com o outro, em negociar com o outro, aí precisa entender qual que é a causa. Mas se eu tenho essa dificuldade e eu começo a impor, eu começo a sair do meu conceito de equivalência e eu começo a querer decidir decisões unilaterais, tomar decisões em relação ao parceiro e à nossa relação, eu começo a dar um outro formato, que podem ser. O mais conhecido é o formato da relação de mãe e filho, né? Onde as pessoas falam, eu sou mãe do meu parceiro. Eu sou mãe do parceiro. Eu cuido do meu parceiro como um filho, né? Eu sou mãe dele. Esse é o formato mais comum, mais conhecido, que são mulheres que se preocupam com questões básicas do parceiro, questões que ele deveria se preocupar, como, por exemplo, a alimentação. Comeu, não comeu, precisa fazer dieta, não precisa fazer dieta, marcou médico, não marcou médico, fez isso, não fez aquilo, levou blusa, não levou blusa, tá seguro, não tá seguro. Então, quando eu tô no lugar de mãe do parceiro, porque eu já não tenho mais comigo esse conceito de equivalência, eu tô num lugar acima do meu parceiro, né? Eu sou mãe do meu parceiro. Quer dizer, eu sou maior que ele. Eu vou ditar aqui como as coisas funcionam. Eu vou colocar aqui as regras. Eu vou colocar como tudo acontece. Eu sou maior que ele. Eu entro nessa condição de mãe do meu parceiro. E aí eu vou me preocupar. Se o meu parceiro tá alimentado, se o meu parceiro tá em segurança, eu vou cuidar do meu parceiro. Essa é uma das posturas que a gente pode cair. Minha filhinha aqui gritando, oi, Fefe! Eu tô matando o pai. Então vai assistir ao desenho da Peppa, Fê. Eu quero assistir do celular. Mas aí não dá. A vida real, né, gente? A filhinha doente, só que a mãe, e aí não dá certo. Então desliga, Fê. Aí vamos lá. Quando eu tô no lugar de mãe do meu parceiro, eu tô nesse lugar. De cuidar, alimentar, cuidar da segurança. Eu posso assumir um outro lugar, onde eu perco a equivalência. Desliga, Fê. Espera um pouquinho.
um lugar de pai do meu parceiro. Porque, pasmem, nós não só queremos, às vezes, ocupar o lugar de mãe, como às vezes a gente quer ocupar o lugar de pai do nosso parceiro. Qual que é o lugar de pai do nosso parceiro? É aquele lugar onde eu quero empurrar o parceiro para a vida. Eu quero fazer o parceiro crescer. Então eu falo pro parceiro assim, ó, você tem que ser mais, tem que se posicionar mais. Você tem que chegar pro seu chefe e falar tal coisa. Você não pode se vestir assim, você tem que ir assado. Vai lá, seja mais firme. Vai lá na nossa reunião e se posiciona assim. Eu quero empurrar, porque a mãe cuida e o pai dá o mundo, né? O pai empurra o filho ali pro mundo. Então, às vezes, eu posso estar no lugar de pai do meu parceiro. Eu tô empurrando ele pra lá. Tô empurrando ele pro mundo. Aí, muitas vezes, eu marco uma constelação pro meu marido, porque eu quero empurrar, eu quero que ele evolua, então eu quero empurrar ele pra evolução. Eu coloco ele em treinamento, coloco ele em processo, faço as coisas por ele, não pergunto se ele quer, se ele não quer, quando vê, ele já tá lá, dentro dos treinamentos, dentro de tudo que ele tem. Essa é uma postura também que perde equivalência, eu tô acima dele, né? Eu tô acima dele. E qual que é o e tem uma postura também que é ser a filha do marido, né? Então é quando eu quero exigir, quando eu acho que é obrigação do meu marido, do meu parceiro, prover, quando eu acho que é obrigação dele me dar segurança, quando eu acho que é obrigação dele cuidar de mim, né? Então aí eu me coloco no lugar de filha. Só que esse lugar também é prejudicial, tá bom? Então o que acontece? Qualquer um desses lugares que eu tô, e aí eu tô falando de mulheres, né? Porque a maioria do meu público é mulher. Mas essa relação também é igual para os homens, né? Os homens pais aí das parceiras mães, das parceiras, enfim, né? Homens que querem que as suas parceiras sejam impulsionadas, querem impulsionar a parceira, querem forçar a parceira para o mundo. Homens que querem cuidar da parceira como filha. Também a dinâmica é a mesma. Tá, Karine, qual que é o problema? Né? Tá tudo certo. Pra mim tá tudo bem. Gente, eu falo o seguinte, só tem problema se existe o problema. Se tá tudo certo, se tá tudo bem pra você, tá tudo bem. Agora, quando você numa relação sai do seu lugar de equivalência e vai para um lugar acima, como mãe, como pai do parceiro, ou para um lugar abaixo, como filha do parceiro, você começa a ter alguns efeitos. Se você vai para o lugar acima, como mãe ou pai do parceiro, você com certeza vai se sentir sobrecarregada, cansada, sozinha, vai ter um sentimento de solidão na relação, porque é como se você realmente estivesse sozinha, né? Sozinha, solteira, sozinha mesmo, sem ninguém, sem um homem, sem um companheiro, sem uma pessoa ao seu lado do seu tamanho. Então você vai ter esses sentimentos. Você pode ter conflitos, muitos conflitos com o parceiro, porque às vezes você vai ativar gatilhos nesse parceiro que você não tem nem ideia. Imagina o seguinte, que você tem um parceiro que teve problemas com a mãe, ou que tem questões com a mãe, e você começa a assumir esse lugar de mãe, e ele começa a ver em você, inconscientemente, muitas vezes, a mãe. Então, às vezes, você vai ter conflitos, ou o parceiro que teve conflitos com o pai, e você tá nesse lugar de impulsionar. Não, mas eu quero que ele tenha ambição, eu quero que ele vá mais longe, eu sei o potencial dele, né? Então, enfim, tudo isso você vai gerar esses sintomas que eu tô falando. Conflitos, sobrecarga, estresse, preocupação, né? Uma aceleração mental. E mulheres que ficam muito tempo nesse lugar aí acima, né? Mães do parceiro, pais dos parceiros, elas começam a ter sintomas físicos muitas vezes. Queda de cabelo, unha que quebra, sobrepeso. Começam a acontecer muitos sintomas decorrentes do estresse e da ansiedade, da liberação de cortisol no organismo, através do estresse e também da ansiedade, tá bom? E um sintoma que é fatal nestes casos, para ambos os lados, mas para a mulher principalmente, é a perda da libido. É a perda da libido. Oi, Miriam, tudo bem? É isso aí. Sintoma fatal é baixa libido. Porque o que acontece com a mulher? Para ela ter libido pelo parceiro. Como que ela mantém a libido pelo parceiro? A gente vai falar disso na aula 3, na sexta-feira. Mas tem um ponto que é, a mulher precisa admirar o parceiro. Precisa ver nele força. Precisa ver nele condução. Precisa ver nele potencial. Quando a mulher enxerga isso no seu parceiro, no seu companheiro, ela tem libido por ele.
ela tem desejo por ele. E o homem, quando ele vê, e aí o homem imagina, né? O homem olhando para a mulher como uma mãe, né? Como a mãe dele, como o pai dele, como que fica? E o homem, ele tem libido pela mulher quando essa mulher traz luz para a vida dele, vida, encantamento, condução, acolhimento. Normalmente, tá, gente? Existem vários formatos, existem várias polaridades, a gente vai falar um pouquinho aqui daqui a pouco, mas normalmente é isso, o homem quer ser encantado pela mulher, seja pelo seu jeito, pelo seu olhar, pela sua fala, pela sua condução, pela sua beleza, pelos seus cuidados, pelo seu autocuidado, cuidado com a sua beleza. Aí o homem se sente atraído por essa mulher, e tem libido por essa mulher. E o que acontece muitas vezes quando eu tô no lugar de mãe, de pai do meu parceiro, né? Quando eu tô no lugar de mãe ou de pai do meu parceiro, eu tô tão sobrecarregada, eu tô tão cansada, eu tô tão sem energia que eu não me cuido fisicamente, emocionalmente. Então, eu vou ficando com uma aparência não só estética, como no olhar, né, na energia de uma pessoa cansada, sobrecarregada, irritada. E aí isso também afasta o parceiro, diminui o desejo, né? Quem quer ficar perto de alguém que está extremamente irritada toda hora? Quem quer estar com alguém que você não sabe, que é uma bomba relógio, que daqui a pouco qualquer coisa vai explodir? Ninguém. Então começa esse afastamento, né? E quando você tá no lugar de filha do pai, de filha do marido, né, também começa um afastamento, mas um pouco diferente. Você, no lugar de filha do seu marido, você vai podar um pouco o seu crescimento, a sua evolução. Eu acho que eu quero desligar a televisão. Ah, tá. Uma companheirinha aqui. Pode ir lá. Então desliga. Mas não tem botão. Tá, então pausa. Quando eu tô no lugar de filha do meu parceiro, às vezes eu tenho mais tempo pra me cuidar, eu tenho mais apoio, mais segurança, mas eu também tenho um limite pro meu crescimento, pra minha evolução. Às vezes eu me sinto um pouco podada, né? Alguma coisa desse tipo. Daqui a pouco, Fê, alguma coisa desse tipo. Então, em ambos os sentidos, eu perco a libido, né? Principalmente quando eu tô como mãe ou pai, porque aí a sobrecarga é tamanha que eu não tenho nem energia. E outra, eu dou tanto pra essa pessoa que eu tenho que segurar num outro lado, que senão a relação acaba. Então, se eu dou tanto como mãe ou como pai desse parceiro, eu preciso segurar nessa parte mais íntima, porque senão eu dou tudo que eu tenho. Então, tem essa dinâmica sistêmica também, mas isso a gente vai falar mais na terceira aula, que a gente vai entrar mais nessa questão do equilíbrio, de troca, o que gera desejo, enfim, tudo isso. E aí, uma dica, né, gente? Ai, Karina, mas eu já tô nesse lugar de mãe do meu parceiro, eu já tô nesse lugar de pai do meu parceiro, né? Como que eu faço? O que eu faço na vida agora? Uma dica, gente, eu aprendi isso com uma outra consteladora amiga minha, é mudar o lado da cama. Olha como é que eu tô. Sistemicamente, a mulher fica ao lado esquerdo do homem. E sistemicamente a mulher fica ao lado esquerdo do homem e o homem ao lado direito da mulher, né? Quando o homem está ao lado direito da mulher, ele está no seu lado de força, ele está ali assumindo o poder do seu lugar como homem. E quando a mulher está à esquerda, ela está assumindo o poder do seu lugar. Então, uma dica é trocar os lugares de vocês na cama dessa forma. Então, na cama, imagina que você está deitado de barriga para cima, na cama. O marido, o homem, fica do lado direito da cama e a mulher do lado esquerdo, tá? Então, sempre que você puder, marido do lado direito, mulher do lado esquerdo. Tem uma exceção que às vezes é no carro, que o marido tá conduzindo, ele tá do lado esquerdo, mas aí o volante já dá a conotação da condução do homem e aí ele fica no lugar de força dele. Ai, Karina, parece que então é machismo, que o homem conduz, né, que a mulher tem que seguir, enfim. Não é uma questão machista, gente, é uma questão de conhecimento sistêmico, de observações no conhecimento sistêmico.
E se você tá conduzindo e tá tudo certo pra você, beleza, não tem problema nenhum. Mas, se você quiser fazer o teste, né, faz o teste. Pede pro seu parceiro deitar do lado direito e você deitar do lado esquerdo. Perceba isso, se você é uma mulher que tá se sentindo sobrecarregada, se você tá querendo mais força do seu parceiro, se você tá querendo manter mais admiração por ele, põe ele do lado direito, do seu lado direito na cama, né? Às vezes ele não vai nem querer ir, viu, gente? No começo, às vezes ele não vai nem querer deitar do lado direito, porque o lado esquerdo é mais confortável, né? Ficar do lado esquerdo é mais confortável. Testa aí, Rê. Pode testar. Às vezes ele nem quer, viu? Às vezes ele vai querer ficar do lado esquerdo mesmo. Às vezes vai passar uma semaninha no sofá ali até se ambientar com um novo lugar. Faz o teste, porque essa posição na cama, ela já vai trazendo um movimento inconsciente de que ele tem que conduzir e de que você vai seguir e de que ele vai servir. E aí a gente já entra no próximo ponto, né, da nossa aula de hoje. Então, falando aí do poder do seu lugar, né? Qual que é o poder do seu lugar? O poder de permanecer equivalente. É o poder de você não se sentir sobrecarregada, não se sentir cansada, manter a sua libido pelo seu parceiro, entende? Manter o seu manter o respeito entre vocês, diminuir os conflitos. Esse é o poder de permanecer no seu lugar de mulher. Ah, e tem uma coisa, né? Se eu saio do meu lugar de mulher. Vem cá, Fê. Se eu saio do meu lugar de mulher e vou pro lugar de mãe, vou pro lugar de pai, o lugar de mulher fica o quê? Vazio. Né? O lugar de namorada, de mulher, fica vazio. Vai lá no quarto, Fê, que lá tá desligado. Gente, só um minutinho. Eu vou desligar, Fernando, mas depois você não vai ligar de novo. Eu não vou sair de lá de novo, tá? Pronto. Ui. Voltei aqui. Foi a cudinha pequena. Então, se você saiu do seu lugar, o seu lugar ficou vazio, né? Aí, o que vai acontecer? Corre o risco dele se encantar, dele achar uma mulher, dele achar uma namorada na rua, gente. Entende? Por quê? Porque você tá fora do seu lugar. Ah, mas não tô falando que justifica. Não tô dizendo que justifica. Eu tô dizendo que o poder de estar no seu lugar, o poder de assumir o seu lugar de mulher, são esses que eu tô te falando. E os riscos de não estar no seu lugar também são esses, tá? Não é todo caso, não é uma regra. Cada caso é um caso, cada casal é um, cada dinâmica é uma. Mas normalmente, sistemicamente falando, se você não tá no seu lugar de mulher, esse lugar tá vago. Aí você é mãe do parceiro, você é pai do seu parceiro, você tá lá naquela posição de condução, e aí você de repente se depara, conhece, vê um homem assim, que você reconhece essa força de condução, essa força masculina. Né? Pode acontecer uma atração, você fala, nossa, olha, é disso que eu tô falando, é isso que eu tô querendo. Entendeu? A mesma coisa. Deixa eu ver aqui, a Marina tá falando aqui. Ou o homem ocupa o lugar de mulher, ou isso não acontece. Mas é uma dinâmica, deixa eu ver se eu entendi. Fernanda, o que, filha? Aquele tá ligado. Ai, gente, filhinha doente é isso, né? É, eu já vou lá, Fê. Vai lá pausar, você sabe, eu vou lá pausar pra você. Mas assim, ó, o homem, ele vai pra essa posição. Então, por isso que eu falei do lado da cama. Você vai falar pra ele ficar do lado direito. E às vezes ele não vai querer. Por quê? Porque ele já ocupou a posição de ser conduzido. Pra ele tá confortável. E o homem fica confortável nessa posição da esquerda. Fica mais tranquilo. A mulher fica mais sobrecarregada. Ai, só um minutinho, gente. Ô, Fernanda. Deita aí e dorme. Não! Então vai lá pro quarto brincar, menina, pelo amor de Deus. Não, eu quero brincar com alguém.
Tá, depois a mamãe vai, tá bom? Essa dinâmica, ela acontece com a participação dos dois. Mas se, por exemplo, a mulher tá ali querendo ocupar o lugar de mãe, de pai, e o parceiro se recusa, os conflitos vão ser mais acirrados. Vai bater mais de frente, vai ter mais briga, vai ter mais conflito. Senta aqui no meu colo, Fê. É que eu quero um pouco de água. A sua água tá ali em cima, filha, ó. Ali perto do sofá. Os conflitos vão ser mais acirrados. Agora, se o homem, ele aceita essa postura da mulher, aí não vai ter tanto conflito, mas vai aumentar a sobrecarga, vai aumentar o cansaço, vai aumentar a solidão. Então, não sei se eu entendi bem a pergunta, né, Má? Porque o homem pode ir para esse lugar sem a mulher querer ocupar o lugar de mãe ou de pai, é difícil o homem ir para esse lugar. Mas existem tendências, né? Os sistemas, as pessoas não se encontram à toa. Se eu venho de uma família de mulheres fortes, se eu venho de uma família de mulheres que conduzem, se eu venho de uma família de mulheres que estão à frente... Vem cá, filha. Se eu venho de uma família de mulheres que estão à frente nos relacionamentos... Eu quero deitar do outro lado. A tendência... Eu quero deitar da frente, Tá. A tendência... Se eu venho de uma família de mulheres fortes, é que eu atraia e me sinta atraída por homens que eu vou conduzir. Entendeu? Então, a tendência é que eu vou atrair uma pessoa assim. E aí, a gente vai repetir a dinâmica que já existe no meu sistema e que já existe no sistema dessa pessoa. Aí, você colocou aqui, digo, quando a mulher sai do lugar e fica vazio, se o homem preenche esse lugar dela ou não. Ah, Má, ó, aí é muito relativo. O lugar fica vazio. Dependendo do que acontece, ele pode preencher. Aí pode acontecer uma traição, pode acontecer uma relação extraconjugal, né? Mas isso não é regra. Pode ser que o lugar fique vazio e o homem encare isso. Fique confortável, porque o ganho que ele tem é maior, porque a família dele já tem essa tendência e não necessariamente ele vai colocar alguém no lugar. Não necessariamente ele vai ter uma relação extraconjugal, mas abre-se essa possibilidade, assim como para a mulher. Se eu tô no lugar de mãe do meu parceiro, se eu tô no lugar de pai do meu parceiro, eu me sinto tão sobrecarregada, tão sozinha, é tudo tão pesado que quando eu olho, quando eu tenho contato às vezes com um homem que tem força masculina, eu me sinto atraída. Isso não quer dizer... Tá linda. Tá, fala baixinho, filha. Não fala nada não, tá bom, minha filha? Isso não quer dizer que eu vou trair, que eu vou ter uma relação extraconjugal. Mas a atração acontece. Por quê? Porque eu tô procurando essa força. Por mais que eu esteja no lugar de mãe e de pai do meu parceiro, na verdade eu quero um homem na minha relação de matrimonial, digamos assim, né? Nós buscamos aí um homem e uma mulher, e se eu não tenho, eu fico com essa falta e eu fico procurando. Agora, por que eu entro na dinâmica de ser mãe do meu parceiro, de ser pai do meu parceiro? Aí são implicações muitas vezes sistêmicas minhas, problemas que eu tenho com relação à minha mãe, com o meu pai, e meu parceiro também já deve trazer essas implicações, por isso nós nos atraímos. E tem um outro motivo também, que faz com que eu entre aí em posturas que não são legais dentro de um relacionamento, que trazem aí desavenças, que trazem desequilíbrio, né? Lembra daquela palavra que eu falei para vocês gravarem? Equivalência? Então, homens e mulheres são diferentes, porém são equivalentes, né? Como sair do lugar de mãe? A pergunta, como sair do lugar de mãe? Deixa o circo pegar fogo. Deixa o circo pegar fogo. Antes da gente entrar aqui nessa questão de homens e mulheres, é assim. A mãe, ela faz o quê? Ela mantém tudo funcionando normalmente, né? A mãe mantém a casa funcionando, a mãe mantém, né, a saúde dos filhos, ela mantém tudo funcionando. Então, muitas vezes, você vai ter que abrir mão de ter as atitudes de mãe. Para sair do lugar de mãe, só abrindo mão de ter as atitudes de mãe. Ai, mas Karina, se eu não fizer, ele não vai fazer. Então,
Se eu não marcar médico pra ele não marca. Se eu não cuido da alimentação dele, ele só come besteira. Tô dando alguns exemplos aqui que não necessariamente são os seus, tá? Tô só dando alguns exemplos aqui. Se eu não cuido disso, isso não, se eu não pego isso, diferente assim, né, gente? Ó, tem que só tomar um cuidado que é, dentro de uma relação, os casais fazem combinados, né? Então, às vezes eu posso ter um combinado com o meu marido, com o meu companheiro, que é, ó, eu cuido da parte da roupa, então deixa comigo, eu lavo sua roupa, eu lavo minha roupa, eu passo a sua roupa, eu cuido da parte da roupa, e você cuida da parte das compras, você cuida da parte do mercado. Então, aí é um combinado entre as tarefas domésticas, né? Então, se eu tenho um combinado, é uma coisa. Agora, a gente sabe quando a gente tá na postura de mãe. Ou se a gente não sabe, agora vocês me ouvindo falar, vocês vão saber. Vocês estão ou vocês não estão. Né? A gente sabe quando a gente tá na postura de mãe ou na postura de pai. É que a postura de mãe é mais comum. A postura de pai, que é aquela que quer incentivar. Na verdade, não é quer incentivar, quer empurrar o marido, quer fazer o marido criar a força, quer criar posicionamento de qualquer jeito, né? Mas a postura de mãe, a gente sabe quando a gente tá. Que é essa postura, que a gente tem a sensação que, se eu não cuidar da alimentação dele, ele não tá nem aí. Se eu não falar que ele não pode fazer isso, ele vai fazer. Se eu não falar que ele tem que dormir cedo, ele vai dormir tarde, ele vai ficar sem dormir. Aí a gente vai ter que se retirar dessa postura de mãe. Se retirar, olhar para todas essas atividades que a gente fazia ou faz hoje como mãe do parceiro, abrir mão de fazer e respeitar a escolha do parceiro, concordar com as escolhas dele e com o destino dele, com o destino do parceiro, com o destino da relação, com o destino disso, né? Com o destino disso tudo, de todo esse movimento. Porque quando eu deixo de fazer, quando eu saio dessa postura de mãe, o que vai acontecer com o outro? Ele vai começar a perceber, né? Antes ela fazia tudo, ela fazia isso e parou de fazer. Aí a gente não tem como prever. Pode ser que ele comece a fazer do jeito dele. Pode ser que ele não vá fazer. Pode ser que ele vai deixar mesmo. Ah, então não vai cuidar disso também, não vou cuidar. Mas é resistir a voltar para esse lugar. É começar a observar se aquilo é leve ou se aquilo é pesado para você. Quando vocês estão na postura equivalente, não é pesado para nenhum dos dois. Tem os desafios de uma relação de casal, tem os desafios da vida, mas não é pesado, né? São desafios. Oi, Fernanda. Eu tô botando mal. Então fica um pouquinho aqui com a mamãe. Tem os desafios da vida, tem os desafios da relação. Mas não é pesado, não é como se o outro fosse um fardo. É como se o outro estivesse ao seu lado, né? E vocês estão levando os desafios juntos, vocês estão levando os fardos juntos. Não você tem um parceiro que carrega com você, né? É diferente, você tem um parceiro que carrega com você, ou você carrega e carrega o seu parceiro ainda, né? Então isso é uma questão que, se pra você não funciona, tem que deixar o circo pegar fogo um pouco, sabe? Tem que deixar o negócio correr. Tem que abrir mão de estar nesse lugar. Mas tem um ponto aqui dessa aula hoje que eu vou até inverter as ordens aqui e já vou falar sobre ele, que é: nós podemos influenciar o outro, né? Então, assim, se eu mudar... Fernanda, precisa esperar, meu amor, tá bom? Se nós podemos influenciar o outro, nós podemos mudar o outro, até que ponto eu tenho influência sobre o outro? Aí, pegando o gancho dessa pergunta, eu já entro nesse ponto, que é: imagina você tá jogando xadrez, né? Para quem não conhece o jogo de xadrez, são 2 jogadores, cada um tem um determinado número de peças, cada um fica de um lado do tabuleiro e ganha. O objetivo do jogo é derrubar o rei do oponente, né? Então são várias peças: peão, rei, cavalo, bispo, rainha, e o objetivo é que o jogador derrube o rei do seu oponente, né? Mate o rei do seu oponente ali para ganhar o jogo. Esquece o objetivo do jogo de xadrez e concentra aqui comigo no desenrolar do jogo. No desenrolar do jogo de xadrez. Se eu movimento uma peça nesse jogo... Eu tô passando mal. Mas faz tempo, né, filha? Tem que esperar, filha. Então, se o jogador
move uma peça, o outro jogador vai precisar fazer um movimento. O outro jogador vai precisar movimentar uma das peças. Não tem como, pode demorar, porque às vezes no jogo de xadrez demora. Às vezes o outro jogador demora a movimentar, demora a tomar decisão, a mexer ali, mas ele tem que mexer, ele vai mexer. Você consegue controlar qual é a mexida que ele vai fazer? Você consegue controlar qual é a estratégia que ele vai fazer? Não consegue. Mas que ele tem que movimentar, ele tem. Se eu movimento uma peça minha, ele tem que movimentar algo. O que ele vai movimentar? Como ele vai movimentar? Qual vai ser a estratégia dele? Eu não tenho como controlar. Então, quando eu decido sair do lugar de mãe do meu parceiro, quando eu decido sair do lugar de filha do meu parceiro, sair do lugar de pai do meu parceiro e assumir o meu lugar de mulher, de equivalência, né, junto ao meu parceiro, eu vou fazer um movimento. Eu vou entrar na postura de mulher. Eu vou soltar aquela carga que eu tinha, aquela sobrecarga que eu tinha, de cuidar dele, de alimentá-lo, de cuidar da segurança dele, de fazer as coisas funcionarem na vida dele, pra ele. Eu vou soltar essa sobrecarga. Eu fiz esse movimento. Ele vai perceber. E ele vai ter que ele vai se movimentar. E aí eu vou fazer um próximo movimento. Imagina que o jogo continua, né? O xadrez tá ali rolando, né? Não concentra no final, porque não vamos falar de ganhadores aqui. Porque não tem ganhadores numa relação, não tem ganhador-perdedor, né? A gente tem sempre um desenrolar aí constante. Então, se eu fiz um primeiro movimento, ele percebeu. Aí ele pode já movimentar. Faz alguma coisinha ali. Aí eu vou fazer um segundo movimento que é, se eu não estou mais no lugar de mãe desse parceiro, se eu não tenho mais essa sobrecarga, eu tenho tempo pra mim. Aí eu vou fazer um segundo movimento que é me cuidar, olhar para as minhas questões, aí eu vou fazer terapia, aí eu vou pro salão, aí eu vou encontrar com as minhas amigas que eu não falava há muito tempo, aí eu vou começar a mudar, eu vou começar a ficar mais bonita, e não tô falando esteticamente só, eu tô falando bonita de se sentir bem, de ter um olhar, né, alegre, de ter uma vibe legal, de ter uma energia boa. E ele vai começar a ver esse movimento. E aí imagina que ele também tem que movimentar as peças dele. E aí ele vai tomar a decisão do que ele faz. Então nós temos como influenciar o outro? Muito, muito. E se nós estamos no nosso lugar, é como se a gente empurrasse o outro para o lugar dele. Isso não acontece só na nossa relação de casal. Isso acontece nas relações com a nossa família também, né? Com os nossos pais. Se nós vamos para o nosso lugar de filhos, é como se a gente empurrasse os nossos pais para os lugares deles. Na relação de casal não é diferente. Se eu vou para o meu lugar de mulher, se eu saio da postura de mãe, eu empurro o outro para o lugar dele de homem, nessa relação. De marido nessa relação, de equivalente nessa relação. E aí, a gente tem que aguardar o movimento do outro, né? Não tem como dizer o que vai fazer, o que não vai fazer. Um outro ponto que é importante falar sobre equivalência, sobre a equivalência do casal, é que homens e mulheres são diferentes. E não sou eu que estou dizendo isso, gente. É a natureza que fez homens e mulheres diferentes. Fisicamente, né, hormonalmente, homens e mulheres são diferentes. E eles têm formas de ver o mundo, formas de interagir com o mundo diferentes. E aí a gente precisa, de novo, entender que são diferentes, porém equivalentes. Tem que ter atenção para não ser só do seu jeito e não ser só do jeito do outro. O que isso quer dizer, né? Imagina que vocês estão lá com a casa de vocês, estão morando juntos. A mulher, ela tem um olhar para casa que pode ser diferente do homem, né? Então a mulher normalmente ela pode olhar para casa, tô dando um exemplo, tá, gente? Não é, tô dando um exemplo para tangibilizar, mas cada situação é uma. A mulher tem lá um olhar para o funcionamento da casa. Então, eu mantenho tudo limpo, eu quero que os lençóis estejam limpos, eu quero que as coisas estejam limpas, eu olho para o funcionamento da casa. E, de repente, o meu marido, o homem, olha para a casa de uma forma diferente. Ele quer que a casa esteja confortável, ele quer ter a poltrona dele, ele quer ter o espaço dele, enfim, ele olha para a casa com outras necessidades.
são diferentes os olhares. Mas é preciso entender que ambos têm que se sentir em casa. Oi. Eu quero mal. Eu quero água, mas eu tô me sentindo mal. Eu vou pegar pra você. Pode nanar aqui com a mamãe um pouquinho, que eu já pego. Quando homens e mulheres são diferentes, mas se sentem em casa, tem a visão sobre a casa diferente, mas ao mesmo tempo eles se sentem em casa, olha o que acontece. Olha a equivalência aqui. Então imagina que você cuida do funcionamento da casa, que tudo esteja limpo, que esteja tudo funcionando, e seu marido se preocupa com o conforto, ele quer ter a poltrona dele, quer ter isso aqui, quer ter aquilo ali. Mas aí imagina ele chegando do futebol, todo suado, chega lá do futebol, sábado, domingo, sei lá, chega suado em casa, todo animado, e aí ele vai lá e senta no sofá, deita no sofá, né, pra dar uma relaxada antes do banho, pra poder mexer no celular, pra dar uma olhadinha lá. E você olha aquela cena em desespero e fala: levanta daí, pelo amor de Deus, todo suado, sujo. Levanta desse sofá, vai sentar no banquinho, vai sentar lá fora, vai sentar não sei aonde, vai sentar não sei o quê. Quem é o dono da casa nessa postura? É você. Aí eu tô falando de movimentos muito inconscientes, né? Também. Ele tá se sentindo como dono da casa? Acho que não. Então, esse é um exemplo, mas são situações que podem acontecer constantemente, né? Então, você permite que ele se sinta em casa? Você permite que ele seja ele, que ele tenha também esse espaço? Né? Teve uma vez que eu conversei com uma moça que ela falava o seguinte: olha, eu já falei pra ele não pisar de sapato nesse tapete da sala. Já falei pra ele 1000 vezes, tira o sapato pra pisar no tapete, tira o sapato pra pisar no tapete. E quando eu olho, tá ele lá, com os 2 pés de sapato no tapete. Eu não aguento mais falar pra ele isso, né? Então, assim, o tapete é de quem? Dos dois. Dos dois. Aí ficar procurando quem tá certo e quem tá errado não leva por um bom caminho, não leva pra equivalência. O que você pode fazer é dizer: olha, eu tenho um hábito que é não pisar com tapete, não pisar no tapete de sapato, que mantém mais limpo, tal. O que você acha? Legal? Legal. Mas às vezes que ele esquecer, às vezes que isso não acontecer, se tornar esse negócio um estresse, um trauma, a pessoa começa a se sentir mal na própria casa. A pessoa começa a se sentir ali uma visita na própria casa. Aí o que acontece, né? Aí ele começa, como ele é visita, como ele não é dono da casa, começa a não fazer nada na casa também, né? Então quebra um negócio, acontece outra coisa, tem que fazer compra, né? Quebra a torneira, tem que arrumar a fechadura, tem que apertar um parafuso, tem que arrumar uma fechadura, tem que fazer não sei o quê. Aí nessa hora você quer que ele seja o dono da casa. Tem que arrumar o jardim, tem que pôr coisa. Aí nessa hora você quer que ele seja o dono da casa, que ele esteja ali com você, sendo dono, fazendo, tomando a frente, tomando iniciativa. Mas como? Não vai se sentir dono da casa. Se ele não se sente dono da casa, não vai ter atitude de dono da casa. Não vai limpar, não vai fazer, não vai consertar, não vai ter. Vai fazer na base do manda, vai fazer na base do pede. E olhe lá, né? Se não ficar pedindo e fazer só no ano que vem. Os homens têm uma questão, às vezes, de ter o tempo deles? Tem, as mulheres também, né? Mas como que uma pessoa vai cuidar da casa como se fosse dela? Se ela se sente em casa, se ela sente que ela tem poder naquela casa, poder de decisão, poder de fazer o que ela quiser, né? Imagina assim, se ele morasse sozinho, ele iria deitar suado no sofá? Se ele morasse sozinho? Na casa dele? Iria. Mas com você não pode? Ai, Karina, mas aí não tem limite, né? Gente, criticar os hábitos do parceiro, criticar, e isso com a gente também, né? Quando o homem nos critica os nossos hábitos, é muito desgastante, prejudica muito a relação, tira a equivalência e é um passo para já começar a sair do seu lugar. Então, entender que homens e mulheres são diferentes, porém equivalentes, traz também muita leveza pro relacionamento.
É aquilo, né, gente? Como nós dizíamos no corporativo, quando eu trabalhava no corporativo, eu trabalhei 20 anos no mundo corporativo. Não tem almoço grátis? Não tem almoço grátis? Você abre mão de uma coisa para ter outra. Você abre mão de algo para ter outra coisa, né? Agora, querer que a pessoa tenha a postura de dono da casa, de condução, e não deixar essa pessoa se sentir em casa, né? Não é uma postura equivalente. Então, eu trouxe como exemplo, tá, gente? Dessa equivalência de homens e mulheres. Porque o que começa a acontecer é o seguinte: os parceiros se encontram, se atraem. São pessoas diferentes, né? Porque a atração ocorre entre pessoas diferentes. Ocorre entre o polo negativo com o polo positivo, né? Os mesmos polos, se eu tenho lá o polo positivo com polo positivo, repele, né? Então o polo positivo atrai com o polo negativo. Então eu fui lá me atrair por alguém que é diferente. Eu sou uma mulher, me atraí por um homem que é diferente de mim. Se eu sou uma mulher que estou na polaridade masculina, eu vou atrair homens na polaridade feminina. Se eu sou uma mulher que estou na polaridade feminina, eu vou atrair homens que estão na polaridade masculina. Eu não vou entrar nessa questão do que é polaridade feminina, o que é polaridade masculina, porque só isso aí já dá uma live, né? Mas se eu sou uma mulher que estou na polaridade masculina, eu vou atrair homens com polaridade feminina. Se eu estou na polaridade feminina, eu vou atrair homens na polaridade masculina. Não tem como eu atrair algo igual. Eu vou repelir. Se eu tô na polaridade feminina, eu vou repelir homens na polaridade feminina. Eu vou atrair homens na polaridade masculina. E aí eu me atraí por uma pessoa que é diferente de mim. Houve atração, independentemente das polaridades aí. A tendência é que com o passar do tempo, a gente queira que o outro comece a ficar parecido com a gente. É isso que a gente tem que tomar cuidado. A gente se atrai pelo que é diferente. A gente se atrai por aquela polaridade que é diferente da nossa. E com o tempo a gente vai querendo que o outro fique parecido com a gente. A gente fica querendo que o outro veja o mundo com os nossos olhos. Que o outro alinhe a nossa visão conosco. A gente fica buscando uma unificação com o outro. Unificação é importante haver. Unificação de valores. Né? Então, assim, valores. Eu tenho família como um valor inegociável, tenho lealdade, tem transparência, né? Então, enfim, tem busca pelo crescimento, busca pela evolução. Isso para mim é um valor inegociável. Né? Meu parceiro precisa, assim como eu, ter interesse em buscar a sua evolução, em buscar o seu crescimento profissional, espiritual, mental, físico, porque esse é um valor meu. Então, se eu tiver um parceiro que tem esse mesmo valor e a gente unifica esse valor como nosso, esse valor, esses projetos, aí é muito legal, né? Mas unificar os jeitos, as formas como a pessoa age no dia a dia, essa é uma tendência que a gente tem e que faz as relações perderem o encanto. Faz as relações perderem aquele encanto. Então, o homem encontra uma mulher e se interessa por ela porque é mulher. Tô falando aqui de uma relação, né, gente? Não vou entrar em vários exemplos, pegando um exemplo aqui. Um homem encontra uma mulher e se atrai porque ela tem algo que ele não tem. Uma mulher encontra um homem e se atrai porque ele tem algo que ela não tem. E aí eles se unem. E aí eles ficam juntos. Com o passar do tempo, o homem vai olhando para aquela mulher e vai ficando parecida, e aquela mulher vai ficando parecida com aquele homem, vai começando a ficar uma mistura ali, né? A gente vai meio que perdendo, vai criando uma identidade ali, vai ficando uma mistura. E é tomar cuidado com essa tendência. Tomar cuidado. Não tem problema se a gente ir adaptando os hábitos e escolhendo alguns. Isso aqui a gente vai fazer do jeito deles, aquilo eu vou fazer do meu jeito. Mas as visões de mundo, a forma de comportamento, a gente tem que tomar cuidado com essa tendência, porque senão a relação ela vai perdendo a força, ela vai perdendo a atração, a libido vai baixando, porque eu preciso ter o diferente para manter a libido, para manter essa tensão, eu preciso do diferente. Mas a gente vai falar mais sobre isso na sexta-feira, tá? Sobre esse equilíbrio, sobre essa questão da libido, sobre tudo isso. Mas é importante eu não querer que o outro seja igual a mim.
E isso acontece muito quando a gente tem filhos, né? Numa relação, depois que a gente tem filhos, a gente cai nessa armadilha. Eu caí nessa armadilha, bastante até. A mãe olha para o filho de um jeito, o pai olha para o filho de outro jeito. A mãe tem um papel em relação ao filho, o pai tem outro. E aí, às vezes, a mãe quer que o pai seja igual a ela, né? Troque a fralda igual a ela, segure no colo igual a ela, faça igual a ela, dê igual a ela. Então, a gente quer começar a gente quer fazer com que o outro seja igual a nós. Isso é uma grande armadilha, porque o outro não vai ser igual, não vai conseguir. E aí, a gente vai ter exigências, expectativas, pesar a relação, pesar o outro com as nossas expectativas, se frustrar com tudo isso, porque não adianta, né? A gente vai ficar frustrada e não vai fazer bem nem pra gente, nem pro outro. Então, essa questão da equivalência, 2 pontos que são importantes observar para permanecer equivalente, do mesmo tamanho que o parceiro. O seu lugar nessa relação, o que esse lugar te exige. Você não é mãe nessa relação, você não é filha nessa relação, você não é pai nessa relação, você é mulher. Mulher. Mulher e homem. Mulher e homem. O homem toma a mulher como mulher e a mulher toma o homem como homem. Né? Então, Bert tem uma citação que ele fala em um dos livros, é que eu não tô com ele aqui agora, mas ele dá um exemplo sobre isso. Ele fala de uma enfermeira que estava procurando um casamento e que coloca um anúncio no jornal, né? Tinha uns jornais lá na época, não sei que país exatamente, eu não lembro agora de cabeça, mas que essa enfermeira coloca naqueles classificados de relacionamento. Procura-se um homem viúvo com filhos para um relacionamento estável, né? E aí ele fala assim, essa razão, essa busca dela, o motivo da busca do relacionamento não tá numa postura de mulher, não tá para entrar nesse relacionamento com uma postura de mulher. Numa postura de mulher, ela colocaria esse anúncio da seguinte forma: procura-se um homem que queira uma mulher. Procura-se um homem que queira uma mulher. É essa postura que faria com que ela estivesse aí buscando um relacionamento entre iguais, entre equivalentes, né? Então, assim, a mulher, ela não vai ter responsabilidade sobre o homem. Ela não vai ter responsabilidade, e o homem não tem responsabilidade sobre a mulher. Tudo que eles fazem um pelo outro são negociações, são combinados, é por amor, deve ser retribuído, né? Deve, assim, se a pessoa quiser manter uma relação boa, é preciso retribuir, a gente vai falar sobre isso na sexta. Então, não tem obrigações, tem responsabilidades sobre a relação, né? Tudo que eu faço, lembra do jogo de xadrez? Tudo que eu faço, eu movimento uma peça, vai impelir o outro a movimentar a peça dele. Então, tudo que eu faço também influencia na movimentação do outro. E agora, o último ponto dessa live. Se vocês forem tendo dúvidas ainda, gente, pode ir colocando aqui nos comentários que eu tô acompanhando, tá bom? Minha pequenininha dormiu aqui. Último ponto dessa live aqui que eu tinha separado para falar com vocês é: o que os meus pais têm a ver com o meu relacionamento amoroso? Para quem já conhece um pouco da constelação, já sabe um pouquinho, né? O que os pais têm a ver. Mas pensa aqui comigo. Como você aprendeu? Com quem você aprendeu? Aonde você aprendeu a ser mulher? Com quem você aprendeu o que é o papel de mulher numa relação? Quais exemplos de relação você teve? Foi com a mãe? Foi com o pai? Foi com os tios? Foi com as pessoas com quem você conviveu? Com quem desde a infância você aprendeu a ser mulher? E a mesma coisa o seu marido, o seu companheiro. Com quem ele aprendeu a ser homem dentro de uma relação? Né? Tô focando aqui na relação amorosa. Com quem você aprendeu a ser mulher dentro de uma relação? E com quem o seu marido, o seu companheiro aprendeu a ser homem dentro de uma relação? Normalmente é com os pais. Então, o que os meus pais têm a ver com o meu relacionamento amoroso? Tudo.
Primeiro ponto, que eles são o nosso primeiro exemplo de relacionamento de casal. E o exemplo mais próximo que a gente tem. E que nos acompanha desde a mais tenra idade, desde a concepção, na verdade, né? Desde do início da nossa existência, essa relação entre homem e mulher dos nossos pais nos acompanha. Esse formato nos acompanha. Além da nossa vivência, da nossa observação, do nosso aprendizado nessa relação, a gente também carrega as memórias genéticas dessa relação. As memórias genéticas dos nossos ancestrais, incluindo os nossos pais, as nossas avós, nossos avós, né? Como foram os relacionamentos deles, quais foram os traumas, quais foram as alegrias, tudo isso fica gravado no campo morfogenético da nossa família e nos influencia, e também na nossa memória celular, né? Na nossa memória celular isso fica gravado. Então nós vamos trazendo, além do nosso aprendizado próprio, a gente traz todo esse aprendizado dos nossos ancestrais, né? Tem um estudo que mostra que quando a nossa mãe estava na barriga da nossa avó, ela já tinha óvulos. Isso quer dizer que nós aqui já existíamos na barriga da nossa avó. Entende? Tô dando uma simplificada aqui, resumindo. Mas olha só, então a gente já estava na gestação da nossa mãe, então veja bem, todos os traumas, todas as alegrias, tudo que as mulheres da nossa família foram vivendo, nós estamos carregando. A mesma coisa com o nosso parceiro. Todo formato de relacionamento que os homens da família dele foram assumindo, ele também vem carregando. Então os nossos pais têm tudo a ver com o nosso relacionamento. Muitas vezes quebrar esses padrões, fugir desses padrões, mudar esses padrões é muito difícil, exige muito de nós. Mesmo porque muitas vezes a gente segue esses padrões de forma inconsciente, né? Então imagina que a nossa mãe tinha uma forma de se relacionar com o nosso pai e a gente, na nossa vida, ou vai fazer igual com o nosso companheiro, ou completamente diferente, né? Deixa eu ver um comentário aqui da Nutri. Ó, a Má colocou aqui, ó, a nossa história começa no ventre das nossas avós. Má, é isso, né? A nossa história ali, física, começa ali, né? Nossa história começa no ventre das nossas avós, olha só. Então, imagina o seguinte, você vem trazendo tudo isso enraizado em você. Ou você vai fazer muito igual a sua mãe, nós mulheres, ou nós vamos estar em relacionamentos muito parecidos e ter a postura muito parecida com a nossa mãe, ou nós vamos fazer completamente diferente. E muitas vezes quando eu faço completamente diferente é porque eu julgo que o que a minha mãe fez não foi legal. Eu julgo o que a minha mãe fez, o comportamento que a minha mãe tem, como ela agiu. E aí quando eu julgo e eu me disponho a fazer completamente diferente, não dá certo. Não dá certo. Porque eu vou provavelmente atrair um parceiro que vai me impelir a fazer igual, ou ele vai fazer igual, ou eu vou fazer igual, ou a minha filha vai fazer igual. Não vai dar certo. A gente pode sim fazer diferente, mas sem julgamento, né? Nem não achar que a gente está fazendo melhor que a nossa mãe, mas que a gente está fazendo só diferente, que a gente quer fazer do nosso jeito. Então, o que os pais têm a ver com a nossa relação amorosa? Primeiro, esse ponto, né? Dos nossos padrões. A gente herda padrões da nossa família que muitas vezes são difíceis de quebrar por conta de mais uma lei sistêmica que se chama pertencimento, né? A gente tem ali um direito a pertencer nessa lei sistêmica. E esse direito, quando a gente começa a fazer diferente, começa a soar um alarme na nossa cabeça, como se a gente estivesse saindo daquele clã, como se a gente fosse deixar de pertencer. A gente começa a sentir uma culpa em estar fazendo diferente. Então, se o padrão de relacionamento das mulheres da minha família são padrões de relacionamentos de sofrimento, se eu tiver um relacionamento feliz,
inconscientemente ou conscientemente, mas na maioria das vezes inconscientemente, eu sinto que eu não vou pertencer mais ao clã de mulheres da minha família. Eu preciso fazer igual, né? Ou por amor, eu quero fazer igual a essas mulheres, eu quero carregar esse fardo junto com elas. A gente vê muito isso nos movimentos da constelação. Fazer igual à mãe, fazer igual às ancestrais por amor, por se colocar ao lado delas, por querer estar ali, né? Olha, eu tô aqui com você, como se isso adiantasse alguma coisa, né? Tem uma frase de Bert que diz, já uma tragédia só basta. Né? Então já basta o sofrimento das avós, já basta o sofrimento das bisavós, da mamãe, né? O seu sofrimento num relacionamento não vai minimizar o sofrimento delas, não vai mudar nada, só vai ter mais dor para você e para elas, porque quem é mãe sabe, né? Quando a gente olha para os nossos filhos, a gente quer que eles sejam o quê? Mais felizes que a gente, mais prósperos que a gente, que eles sejam tudo mais que a gente. E quando isso não acontece, a gente se sente triste, né? Então, você ser feliz num relacionamento, numa família de mulheres que não foram felizes, deixa suas ancestrais felizes, né? Mas inconscientemente o sentimento que a gente tem é diferente. O sentimento que a gente tem é que a gente vai deixar de pertencer, de que a gente vai deixá-las tristes, de que a gente vai deixá-las sozinhas. Então, muitas vezes é difícil a gente mudar os padrões do nosso sistema familiar, né? Sem ajuda, sem fazer uma constelação, sem movimentar alguma coisa, porque é difícil a gente... Oi, bebê! Porque é difícil a gente assimilar essa visão, né? Sem esse movimento. Oi, bebê. Pera aí, mamãe. Tô terminando, tá bom? Ah, pronto. E aí, e outra coisa, né? Além desses padrões, além de tudo isso, no meu relacionamento amoroso, eu levo, às vezes, um processo de transferência. Às vezes, no meu relacionamento amoroso, eu procuro um homem para salvar, assim como eu gostaria de ter salvado meu pai. Ou eu procuro uma mulher para salvar, assim como eu gostaria de ter salvado a minha mãe, né? A mamãe tá terminando aqui. Morrendo de sono, baby. Eu procuro uma mulher para salvar, assim como eu gostaria de ter salvado a minha mãe, entendeu? Então eu faço uma transferência com o meu pai. Tem uma pergunta aqui. Podemos fazer igual ao pai? Normalmente a gente não faz igual ao pai. Mas nesse processo de transferência, onde eu busco um homem para salvar, como eu queria ter salvo meu pai, né? Eu busco um homem. Ai, meu bebezinho tá com sono. Eu busco um homem pra salvar. Deixa eu deitar ela aqui, gente. Pera aí. Vamos deitar o bebê ali no sofá. Pera aí. Deita aqui no sofá. Aqui, bebê. Deixa eu pegar água pra você. Vou pegar água pra você. Pera aí. Vou pegar uma aguinha. Pode ser que eu faça igual ao meu pai? Pode ser que eu faça igual ao meu pai, mas normalmente eu faço igual à minha mãe. Eu posso buscar um homem parecido com o meu pai. Ou eu posso buscar homens para eu salvar como eu queria ter salvado meu pai. Entende? Ou se eu julgo o meu pai, eu posso achar homens iguais a ele, mesmo não querendo, né? Para que eles venham a serviço do meu sistema, honrar o meu pai, que eu tenho julgamento. Então, o mais comum é eu fazer igual a minha mãe, ou muito diferente da minha mãe, tá? E fazer esse processo de transferência na busca de um parceiro com o meu pai, né? Então, é mais comum que isso aconteça, tá? Não tem assim, não é uma regra, pode acontecer uma exceção, você pode sim fazer igual ao seu pai. Existe uma situação que eu atendi uma vez, que a moça, ela tinha uma questão com traição. Ou ela era traída, ou ela se envolvia em relacionamentos com homens já comprometidos. Isso era um padrão na vida dela.
um padrão de relacionamento. Ou ela era traída nos seus relacionamentos, ou ela se envolvia com homens que já eram comprometidos. E quando a gente foi observar no sistema, ela honrava tanto a pessoa que foi traída quanto a pessoa que traiu. Entende? Então isso pode acontecer também. Cada caso é um caso. A gente precisa avaliar bem direitinho, tá bom? Mas o normal é as mulheres serem parecidas com a mãe, serem parecidas com... terem padrões parecidos com as mulheres da sua família. Então, mulheres muito fortes, muito empoderadas, que tomam a frente, tem a tendência ali da mulher ter aquele padrão. Mulheres, não, que já estão sendo conduzidas, que seguem o marido, tem a tendência de ser assim. Um padrão de relacionamentos felizes dentro da família, você se sente mais livre também para ser feliz. Padrões de relacionamentos onde as pessoas não foram felizes, você não se sente tão livre para ser feliz na sua vida amorosa, entende? Então tem essa questão aí que é importante observar. E aí, gente, né, relacionamento amoroso é um tema complexo e é uma relação, na verdade é a relação mais importante da vida adulta. Por todas essas variáveis que a gente falou aqui, é a relação que mais possibilita evolução na nossa vida. Imagina, você tem que abrir mão dos seus padrões, você tem que manter equivalência, você tem que tomar cuidado, tomar conta da sua postura, você tem que estar sempre atenta à relação, né? A gente vai falar disso na sexta, para manter o equilíbrio, para manter a relação boa, harmoniosa, né? Você tem que colocar atenção na relação. É uma relação exigente. Para ser uma relação harmoniosa, boa, ela exige de nós, exige atenção. E não é uma exigência fora do normal, né, gente? Para sermos bons profissionais, né, que hoje eu tô vendo aqui, a mulherada que eu vi aqui, que eu reconheço o arroba, eu sei que são ótimas profissionais. Para serem boas profissionais, vocês se dedicam, investem, estão sempre atrás, estão sempre olhando para sua carreira, estão sempre olhando para os seus cursos, o que você pode fazer para se tornar uma melhor profissional. Na nossa relação amorosa, na nossa relação de casal, a gente deveria ter essa mesma postura. Dedicar um tempo, separar um tempo nosso para entender como eu posso trazer mais harmonia para minha relação, como eu posso crescer individualmente e contribuir, né, influenciar a minha relação de forma positiva. Como eu posso manter uma postura que traga saúde para o meu relacionamento, que traga movimento para o meu relacionamento, que traga libido para o meu relacionamento. Gente, a diferença do relacionamento de casal, do relacionamento amoroso para qualquer outro relacionamento da nossa vida é o contato íntimo. É a possibilidade de viver essa sexualidade com o parceiro. Né? Se não fosse isso, a gente era amigo, né? A gente era amigo, a gente tem amigo, a gente tem amiga, a gente tem irmão. Então, assim, se não fosse essa diferença, né? E aí a gente às vezes vive sem isso, parceiro vive sem isso, a gente vive... E não é exatamente só isso que a gente perde essa força de vida. Porque quando a gente fala de libido, a gente fala de brilho nos olhos, a gente fala de alegria, de vontade de viver. É a mesma energia, é a mesma força que faz você ter desejo pro seu parceiro, faz você ter desejo por um novo projeto, desejo por ser mais feliz, desejo por experiências, desejo por ser feliz, se permitir os prazeres da vida. Aí a gente deixa a nossa vida passar sem tudo isso, né? Então, enfim, são escolhas, não tem certo, não tem errado, mas são escolhas, deixa a vida passar, sem isso tá tudo certo, né? Mas tá passando. Deixa eu ver aqui o que a Marina colocou. Eu falei sobre isso hoje na terapia. Quantas horas passo estudando e quantas horas passo cuidando da relação? Preciso priorizar. É isso, né? A gente não precisa dedicar mais tempo à nossa relação do que à nossa carreira, necessariamente. Podem ter momentos em que a gente tem que se dedicar mais à carreira, faz parte. Mas a gente precisa ter dedicação na nossa relação amorosa. Porque o problema, gente, de uma relação amorosa não é a rotina. Não é como muitos pensam, caiu na rotina, já era, né? Caiu na rotina, aí vai dar problema na relação. O problema não é a rotina é boa. A rotina é boa, ajuda a relação.
ajuda a evolução das pessoas, ajuda a organização na vida adulta, a rotina é boa, né? Das crianças, para as crianças também, mas para os adultos a rotina é boa. O problema é a gente entrar no piloto automático. O problema é a gente, assim, já tô casada, já tô namorando, já conquistei, já tá tudo certo, já conheço a pessoa, já sei quem ela é, já sei o que ela gosta, já sei o que ela não gosta, já sei... E aí entro no piloto automático. Como que você já conhece a pessoa? Como que você já conhece a pessoa? A cada experiência que ela vive, a cada dia que ela passa, a cada conversa que ela tem, ela muda. Você também. Você também. Então fica aquela coisa que não tem novidade, né? Fica aquela coisa assim, morna. Mas por quê? Porque eu tô no automático, muitas vezes meu parceiro também. Então o problema na relação não é a rotina, o problema na relação é o tempo que a gente investe em olhar para essa relação, em olhar para nós, em olhar o que é importante para nós, né? Porque muitas vezes a gente não quer olhar, porque às vezes vai exigir de nós uma decisão. Pode exigir de nós uma decisão ou não. Muitas vezes quando a gente volta para o nosso lugar, quando a gente assume o nosso papel de mulher, quando a gente solta os pesos que não são nossos, né? Deixa aquela sobrecarga toda largada lá para alguém pegar, se alguém quiser, ele próprio, mas a gente larga a sobrecarga, não quer nem saber o que vai acontecer com ela. Geralmente quando a gente faz isso, a gente volta toda essa atenção para nós, para a relação, a gente volta a atenção para aquilo que a gente tem realmente possibilidade de mudar, que faz a diferença se a gente olhar. E aí isso de repente motiva o outro. Aí o outro vê que você tá assim, o outro também começa a fazer diferente, né? E a relação dá um salto. Ou às vezes não. Ou às vezes você começa a evoluir, começa a mudar, né? E aí de repente você percebe que o seu ciclo com aquela pessoa já acabou. Aí vai te exigir um movimento, né? Que pode te trazer culpa. Você vai ter que sair da postura da boazinha, da que fez tudo, da que faz tudo, pode exigir um movimento seu, ou não, né? Ou não. Ou a relação pode ficar melhor ainda do que já era. Mas o importante é isso, é dedicar tempo à nossa relação. Dedicar tempo a entender os mecanismos de uma relação amorosa. A gente às vezes acha que deixa a vida me levar, né? Se eu for entender mecanismo da relação amorosa, se eu for entender as leis sistêmicas, como a infração delas influencia, como é a hierarquia do amor, dos meus relacionamentos anteriores, o que isso tem a ver com o meu relacionamento atual, as minhas dinâmicas com o meu pai, as minhas dinâmicas com a minha mãe. Conforme eu vou entendendo tudo isso, eu vou trazendo mais clareza para a minha relação. Eu vou trazendo mais clareza para minha postura, vou trazendo mais clareza, né? E aí, às vezes, eu falo, aí às vezes eu posso pensar, mas se for fazendo isso, eu vou perder o romantismo, eu vou perder o brilho da relação. Que romantismo, menina? Que romantismo baseado em emaranhamento, em projeção do seu pai, da sua mãe, é como construir um castelo no chão de areia, entende? Agora, se você tem consciência, tem postura, você tá atenta à sua relação, você não tá no automático, aí pode ter romantismo. Aí pode ter romantismo real, entre pessoas adultas, com os pés no chão ali, ó. Aí sim vem um novo conceito de romantismo, que não tem a ver com os contos de fada, né? Porque a gente aprendeu a ser mulher com as nossas mães, com as mulheres da nossa família, mas a gente também aprendeu nos contos de fada, né? Que a princesa espera o príncipe que vai salvar ela, ou que a princesa salva o príncipe, né? Lá na Bela e a Fera, a princesa que salva a fera, né? Que tira a fera daquele... Se sacrifica, vai presa, né? Encara tudo. Então, enfim, nos contos de fada, a gente tem inúmeras histórias que trabalham de forma poderosíssima no nosso inconsciente e que fazem com que a gente busque esses relacionamentos. Fazem com que a gente busque esses padrões, né? Esses padrões de homens irreais. Padrões de homens que não são reais. E aí, às vezes, a gente tem um cara legal do nosso lado, uma pessoa bacana,
uma pessoa que está crescendo com a gente, que tem interesse, né? E a gente tá ali projetando, querendo mais, querendo buscar, querendo isso, querendo aquilo. Aí a gente volta lá na equivalência, a gente para de concordar com a pessoa, a gente fica tentando mudar a pessoa, a gente entra no lugar de mãe, de pai, perde a libido. Aí já foi tudo, né, gente? Aí já viu. Mas é isso, né? Fazendo um resumo dessa live, dessa aula, a gente passou por essa questão do poder de ficar no seu lugar, o poder da equivalência. Estando no seu lugar, você empurra o outro para o lugar dele. Estando no seu lugar, você vai fazer movimentos que exijam o movimento do outro, né? Estando no seu lugar, você continua mulher e ele continua homem, independentemente das polaridades, aí é outra história. Né? Vocês continuam diferentes, porém equivalentes. E aí, a ideia é que você ganhe cada vez mais força para mudar o que você tem, o que você quer mudar, conhecendo os padrões da tua família, como você aprendeu o que é um relacionamento, né? Então, às vezes, você tá bem, tá feliz, tá tudo certo? Manda bala, né? Tá tudo bem? Dedica um tempinho menor, mas se não tá legal, dedica um tempo maior para olhar os teus padrões. Os padrões das mulheres, os padrões do que você tá esperando. Tá esperando um salvador? Quer salvar alguém? Né? Num relacionamento não tem salvadores, gente. São duas pessoas comuns. Comuns, que ninguém salva ninguém, ninguém tem esse poder. No máximo, a gente tenta se salvar, a gente faz por nós. Né? É o único poder que a gente tem. Então, num relacionamento não tem salvadores. Então, se a gente tá nessa busca, seja nós para salvar ou eles para nos salvar, não vai acontecer. É preciso desapegar de tudo isso para viver um romantismo real, né? Para viver uma relação de evolução, de parceria. E se vocês têm interesse em se aprofundar nesse conteúdo, dá uma olhada no link da minha bio. Eu tenho lá um curso online que é o Mapa do Amor Saudável. São mais de 70 aulas gravadas que aprofundam esse tema das constelações, que fala sobre várias dinâmicas, filhinha do papai, filhinho da mamãe, quando isso se encontra, hierarquia do amor, né, os relacionamentos anteriores. Tem exercícios sistêmicos para ir desemaranhando tudo isso, para ir resolvendo as suas questões com seus padrões, com os padrões da sua família. Tem tema de personalidade lá, de instinto. Você vai entender como a personalidade e os instintos influenciam no dia a dia, na comunicação, na convivência. Né? Porque uma coisa é eu vou lá, tiro todos os meus emaranhamentos familiares, trato tudo. Resolvi minhas questões com meu pai, com a minha mãe. Claro, assim, na medida do possível. São questões que a gente vai resolver o resto da vida. Mas resolvi lá, tô bem resolvida ali com meu pai, com a minha mãe, com as minhas ancestrais, posso fazer diferente, mas eu não sei me comunicar. Eu não sei como que o outro escuta. O outro parece que não me ouve, né? Eu não sei me comunicar, eu não sei conviver, eu não sei o que é importante pro outro, eu não sei como as pessoas enxergam o mundo, eu não sei como eu enxergo o mundo, eu não sei como eu me vejo, como eu vejo o mundo. Eu não sei quais são as forças da natureza que agem em mim, me impulsionando para tomar certas atitudes, certas decisões. Lá no Mapa do Amor Saudável tem tudo isso. E tem também questões de autoestima, né? Conceitos e exercícios. A diferença do programa é que ele é recheado de exercícios e exercícios para trabalhar as crenças limitantes do ponto de vista de relacionamento amoroso. Então, é um programa dedicado todo a relacionamento amoroso, tá bom? Então, crenças como eu não mereço ser amada, eu não sou boa o suficiente para ser amada, né? São crenças que às vezes a gente tem lá no nosso inconsciente, que foram sendo gravadas e a gente nem sabe. E isso impede que a gente seja realmente feliz, plenamente feliz. Então, deem uma olhada lá, observem lá o programa. Qualquer dúvida pode me chamar no direct. Espero que essa live tenha ajudado, tenha contribuído. Eu tô vindo de um campo super forte aí de relacionamentos, do workshop de constelação familiar que eu ouvi no sábado. A Marina tava lá com a gente, que tá aqui na live, que tá aqui, eu acho que é só ela que estava lá, e foi fortíssimo de relacionamento, dessa questão de homem, mulher, de equivalência, masculino, feminino. Então, isso tá muito forte em mim aqui ainda, e espero ter contribuído com vocês. Tá bom, gente? Muito obrigada a todos que ficaram, que entraram, ou que estão vendo essa live aí no pós.
Uma boa noite e um beijo a todos vocês aí. Gratidão pela presença. Gratidão, queridos.